Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabes disso? Emmanuel comenta na lição 111 do livro Caminho, Verdade e Vida, Orientadores do Mundo. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque afinal esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando no fundo se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, uma vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor apenas teórico precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muitas vezes com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do Espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos e humanidade. Considerando essas circunstâncias e se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem porque devem saber. Bem, Emmanuel faz um comentário hoje sobre os orientadores do mundo e ele pega como base para esse comentário de hoje, mais uma vez, a conversa de Jesus com Nicodemos. Ela está no Evangelho de João, nesse capítulo 3 aqui. E é um momento, né, vamos lembrar que fazer aquele resumo rápido, né, que foi até feito no estudo mais recente. Nicodemos era um senador fariseu, um homem de status, um homem da lei, e que se dirige a Jesus, mas vai à noite para ninguém ver. Né? Tem que ver esse cuidado. E quando ele chega para Jesus com reverência. Ele já chega falando, sabe que só veio de Deus, você é uma pessoa especial, porque ninguém faria o que o senhor faz, né? E Jesus já interrompe e antecipa a resposta da pergunta que ele ia fazer pergunta sobre reencarnação. Então já fala, em verdade eu te digo que tem que nascer de novo. Bem-aventurado aqueles que nascem, tem que nascer de novo. E aí, ele na hora ele deve ter ficado muito surpreso e ele só vira para Cristo e fala, mas vem cá, mas é possível um homem velho voltar para o útero? E ele dá a resposta, contra a resposta, fala, ó, é necessário que nasça da água e do Espírito. Dá uma explicação, e como Nicodemos não entende, aí ele fala assim, mas vem cá, você és mestre de Israel e não sabes disso? E ainda fala mais, ainda fala, pô, eu estou te falando de coisas desse mundo e você não quer aceitar, se eu falar de coisas do outro mundo, não tem como mesmo, né? Não estávamos preparados para essas informações. Mas o que ele está querendo hoje abordar, o Emmanuel, com essa introdução, é falar sobre os orientadores do mundo, esses orientadores que estão no campo da política, da religião, e ele vem chamando a atenção para a gente, política, educação, ciência, né? Ele vem falar para a gente o seguinte, olha, é natural nesse mundo a gente chegar aqui, nas primeiras experiências que a gente está tendo nesse mundo, ainda trazendo muito ego, muita vaidade, muito orgulho igual nós temos, e desenvolver no primeiro momento a inteligência para depois desenvolver a moralidade. É muito comum isso. Isso faz parte do processo evolutivo de todos nós. Então, se você está evoluindo primeiro em inteligência, de repente você vai trazer um cabedal de conhecimentos que não é compartilhado pela maioria, e aí você vai ficar em evidência como sendo aquele grande expoente, seja em qualquer um desses campos, no campo da ciência, no campo da educação, no campo da política, você vai ficar como um expoente, né, naquele momento. Mas ainda tendo conhecimento apenas do ponto de vista intelectual. E eu me lembro de uma música aí de um grande poeta brasileiro que ele falava, se eu nasci para enfrentar o mal, eu sou apenas seu faroleiro.
O que ele está querendo dizer? Enfrentar o mar é a prática. Ser o faroleiro, ele está ali em cima, só na expectativa. Aquela distância que tem da teoria para a prática. Muita gente fica apenas na teoria, e se a pessoa ficar apenas na teoria, ela vai cair em equívocos que só quem mete a mão para fazer é que vai aprender. A gente sabe que a teoria ela vai ajudar muito você para a prática de qualquer coisa, né? Principalmente se a teoria vier antes, mas só depois que você começar a fazer, que até muita coisa que você aprendeu teoricamente você nem vai utilizar. Eu estou querendo dizer por o seguinte, vou dar um exemplo aqui que veio na mente agora por intuição. Quando a gente começou a fazer o trabalho de entregar comida para morador de rua, tem particularidades que só quem vai para a rua é que vai ver. Em primeiro lugar, eles não ficam em qualquer lugar, por conta da segurança, de muita violência que eles sofrem, covardia que eles sofrem. Então eles procuram ficar juntos em um lugar claro, uma praça pública, um local, né, onde seja mais iluminado, para a segurança deles mesmos. Não adianta você querer levar uma comida mais sofisticada, igual algumas pessoas. Não, eu quero levar a mesma coisa que tem na minha mesa. Não, tem alguns temperos que vai fazer a pessoa passar mal no meio da rua, sem ter estrutura. Então você tem que levar uma comida mais simples. A maioria deles vão estar doentes, vão estar obsidiados, não tem jeito. Uma vez a gente levou médico, e o médico viu uma pessoa gripada, por exemplo, e deu o remédio para ele. Quando ele chegou na semana seguinte, um amigo dele chamou a gente no canto e falou: não dá mais remédio para ele não, que vocês viraram as costas, ele tomou tudo de uma vez, passou mal. Quer dizer, tem toda uma particularidade que é só quem vai lá em loco é que vai aprender. Então ele bota aqui pra gente, ó, o médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas. O professor que é apenas teórico vai ter um monte de ilusão. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros. Agora, quando você vai para a prática mesmo, quando você começa a praticar mesmo, você vai reunir condições de ser um excelente orientador e não ser apenas um orientador teórico. E ele está querendo dizer aqui, fazendo a comparação com Nicodemos, que Nicodemos na época seria essa espécie do orientador teórico. Ele fala: és mestre de Israel e não sabes disso? As reuniões que eram feitas no Sinédrio, as reuniões que eram feitas com os senadores da época, e você não tem condição vocês não estudam isso, essa coisa tão elementar, tão básica, que é simplesmente essa continuidade da vida. Aliás, por questões aí de dogmas religiosos, até os dias de hoje, né, pleno século XXI, tem muita gente que duvida e critica e condena a possibilidade da reencarnação, não desconfiando de que na verdade está sendo um princípio que está aqui no Evangelho, né? Vão trazer suas interpretações, e que tenham as suas interpretações, tenham liberdade. A questão só começa a ficar ruim quando um discrimina o outro e ataca o outro, né? Entra nesse campo que aí sim foge do amor ao próximo. Mas enquanto está assim, tudo tranquilo. E faz parte do nosso processo. A gente tem que ter liberdade de pensamento e tem que chegar à conclusão por nós mesmos. Mas ele vem falar aqui pra gente, ó, por esse motivo a resposta de Jesus a Nicodemos aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros muitas vezes com ironia. Quando a gente tem o conhecimento, a gente quer ficar em evidência com relação às outras pessoas. Ele não sabe de nada, quem sabe sou eu. A gente, na verdade, a gente vai descobrindo a cada dia que todos nós somos grandes aprendizes nessa vida, né? A gente não, na verdade, até as coisas que a gente pensa que sabe, a gente tem ainda muito conhecimento teórico, mas daqui a pouco a gente vai começar a ter o conhecimento prático mesmo, para entender qual é a real situação espiritual nossa hoje, que a maioria de nós, a gente não tem esse conhecimento. A gente tem muitos relatos de pessoas que acham que porque ficaram muito tempo trabalhando na casa espírita vão chegar do outro lado da vida e vão ter um bom lugar reservado na morada do Pai, mas não, chega lá e são defrontados com o peso das atividades do passado, que não foram dessa última experiência que teve na carne, não, foram de outras experiências, ainda tem muita coisa para resgatar. Então, na verdade, é muito gostoso a gente pegar o Evangelho e ver lá, né, o reino do céu é para aquele que se assemelha à criança, simplesmente confia. Eu vou ter aquilo que eu mereço, na medida do que eu mereço, para o meu progresso. Não vou ficar esperando nada, não vou querer sentar no primeiro lugar para ser convidado para ir por último. É melhor sentar no último lugar e ser convidado, se tiver que ser para o primeiro, do que passar esse constrangimento de ser convidado a se retirar e ir lá para o final. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.